Quem aqui já sonhou com casa própria? Quem aqui já sonha em ter uma casa nos Estados Unidos? Vocês acham que é difícil? Vocês acham que é complicado? Tem aqui gente dizendo que sim. O John vai explicar para vocês que pode ser muito mais simples do que você entende, né, John? Com certeza. A ideia do painel é exatamente essa. Agora, gente, quando a gente compra alguma coisa em qualquer lugar, o produto é igual, né? Tô certo? Produto é igual. Ah, minha amiga, se você compra uma camisa, pode não ter a mesma qualidade. O produto é camisa. O produto é igual. Agora, o que diferencia a qualidade não só é o material do produto, mas quem está por trás do produto. Então, vamos saber quem está por trás da John Silva, que é o João. João, conta pra gente um pouquinho da tua história, porque é o teu DNA que faz a tua diferença. Bom dia a todos. Obrigado para os que ficaram, não saíram correndo. Bom, meu nome é João, né? Eu tive que adaptar o meu nome para John por questão de pronúncia, né? O americano não consegue pronunciar o AO, né? Sai João, João, mas o meu nome brasileiro é João Flávio. Estou nos Estados Unidos já há 25 anos. Sou irmão, por coincidência, da Carol Larson. Ela escapou do Silva, ficou com um sobrenome um pouquinho mais chique. E somos casados há 22 anos com a mesma esposa, 2 filhos maravilhosos, homem temente a Deus, que ama o que faz, apaixonado pelo meu trabalho, pela minha profissão. Eu brinco que eu não trabalho, né? Eu saio para conversar e realizar sonhos, porque eu brinco sempre que o corretor de imóveis fora do país, né? Eu sei que tem muita gente investindo em Portugal e muita gente na Flórida, é completamente distinto do que um corretor imobiliário faz aqui no Brasil. Eu acabei de vir de uma reunião no Cresce aqui de Recife, tive uma reunião lá também no Cresce de João Pessoa, o que me ajudou muito a entender ainda mais, por mais que eu já tenha mais de 20 anos atendendo brasileiros no exterior, as dificuldades passadas aqui, as diferenças culturais que tem que serem respeitadas, da maneira de se fazer negócio aqui, a maneira de se fazer negócio lá. Então, há 25 anos nos Estados Unidos, meus primeiros trabalhos, como todo bom imigrante, né, foram lavar carro, construção civil, hotéis, e em 2000 eu abri uma empresa de construção civil, que até hoje existe. A gente está muito focado em construções que aqui no Brasil vocês chamam de Minha Casa Minha Vida, classe média, média baixa. Mas o meu carro-chefe, o que eu vim aqui falar com vocês é realmente sobre aquisição de imóveis, nesse segmento já há muitos anos. E complementando o que eu falei, Pira, você comprar um imóvel aqui em Recife é uma situação. Vocês conhecem os bairros, vocês sabem as leis brasileiras, como é que funciona um cartório, como é que funciona um financiamento, e eu posso te dizer que nem o branco do olho é igual da maneira de se fazer negócio nos Estados Unidos. É uma coisa, eu já sabia que era muito diferente, mediante essas reuniões no Cresce que eu venho fazendo, Natal, Recife, João Pessoa, eu vim a entender que é ainda mais diferente e ainda mais complexo do que eu imaginava. Então, o que eu gostaria mesmo é de saber o que vocês querem ouvir. Vou falar um pouquinho de mim, vou responder algumas perguntas, mas eu gosto de falar com vocês e entender quais são as dúvidas que vocês têm, porque eu odiaria ficar aqui a meia hora falando nada do que vocês querem ouvir ou das dúvidas que vocês têm que os trouxeram aqui hoje. Alguém quer começar com alguma pergunta específica? A gente já começa. Bora lá! John, prazer. Juliano. Prazer. Pergunta básica, não para iniciar com a compra, mas o processo de aluguel. Naquelas áreas mais tradicionais, povoadas para o brasileiro, Kissimmee, Dr. Phillips. Eu estou chegando lá, a visão já deu, então a provisão está dada já, cristão, casado há 22 anos também. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, o pé vai estar no solo americano. Então, a preocupação é com essa questão da gente chegar sem o crédito, né? A possibilidade comprobatória da situação. E para você falar um pouco mais, para aquietar um pouco o coração, dar um pouco de alívio, porque a gente escuta demais e a gente precisa ter um pouco mais de embasamento, de firmeza para o conhecimento, que é aquela questão da entrada, outros pedem 2 e o terceiro. Então, só para esmiuçar um pouco mais esse processo do aluguel na chegada do imigrante que não tem um crédito comprobatório inicial.
Perfeito. Juliano, você quer ir para Brasília com a gente? Não, porque eu estou precisando de perguntas assim, sabe? Até agora ninguém tinha me perguntado isso e eu fico feliz que você perguntou. Pelo seguinte, o que eu tento evitar são surpresas, né? Por atender famílias com o seu perfil, eu sei o antes, o durante e o depois, entende? Então, eu conversei com um cliente ontem aqui já sobre aluguel e a resposta foi... sorte que a gente conversou, porque gera um estresse muito grande, uma ansiedade e o unknown, né? O que eu não sei, o que me espera. Então, o que eu sempre vou passar o pior cenário. Eu vou te falar o porquê. Eu prefiro que você vá preparado para uma disponibilidade financeira maior do que é necessária, do que você levar 5 mil e você perceber que você não vai conseguir durar nem 3 meses com esse dinheiro. Então, o que acontece? Nos últimos anos, melhorou muito a questão de aluguel. Nós temos uma administradora no escritório, quem cuida disso é minha esposa, a gente tem bastante casa, mais de 300 casas que a gente cuida, de investidores brasileiros que compram casas lá para terem renda em dólar, né? Então, a Flórida mudou muito de 99, que eu fui para lá até hoje. Então, o americano aprendeu a fazer negócio com o imigrante, seja o brasileiro, o canadense, o australiano. Então, o que eu falo de expectativas, tá? Principalmente na parte do aluguel. Os aluguéis pós-pandemia subiram muito o valor, tá? Coisa de alguns 50%, 60%, 70%. A boa notícia, isso está mudando, esse cenário é muito mais otimista para o locatário agora, tá? Então, expectativas, sem crédito, sem informe nenhum, sem um CPF americano. Espere que, no mínimo, de 2 a 6 meses de aluguel de depósito calção. Tá? O que eu tento fazer? A minha leitura é a seguinte: se ele te exigir 6 meses de depósito, esse depósito fica preso na imobiliária e é usado pós-término de contrato. O que eu tento negociar para o cliente que tem essa capacitação? Eu digo o seguinte: olha, eu vou te dar 1 mês de calção, que é praxe. Um americano com crédito excelente, ele dá 1 mês de depósito. Eu falo, eu te dou 1 mês agora e te pago 6 adiantado. No término dos 6, eu te pago os outros 6. Por que eu entendo que isso seria melhor? Esses 6 meses, como aluguel adiantado, a cada mês ele está sendo utilizado. Você usa em janeiro, usa em fevereiro, usa em março. No depósito, ele vai ficar parado esse dinheiro e todo mês você vai ter que voltar a pagar aquele aluguel novamente. São todos que aceitam? Não. Então, existem muitos imóveis da nossa carteira que a gente consegue trabalhar com 2 meses de aluguel, 2 meses e meio. Se a casa é mobiliada, normalmente o cliente pede um pouquinho mais de locação. Mas uma outra dificuldade que a gente vem tendo, alguns condomínios, Celebration, por exemplo, que fica aqui em cima, é um desses, dependendo aonde o imóvel está, fora toda a burocracia da imobiliária e nós representando proprietários e investidores, que eles nos pedem, alguns condomínios estão exigindo algum tipo de visto de permanência. O que eles não querem? Você alugar um imóvel por 12 meses, tendo um B1, B2, um visto turista, que você só pode ficar lá 6 meses. Né? Então, facilitou muito, o americano tem flexibilizado, trabalhar com pessoas sem histórico. O que você tem que estar preparado para mostrar? Pamonha. Extrato bancário, investimentos, dinheiro lá, dinheiro aqui. O americano ele quer saber o seguinte: você pode falar que você tem 10 mil hectares de terra, você tem 25 apartamentos, é legal, mas para ele não serve. Você tem que ter liquidez, tem que mostrar 20 mil dólares na conta, 30 mil dólares na conta, você tem que mostrar que isso é praxe para todas as imobiliárias. Pelo menos 3 vezes que você provar a sua renda, 3 vezes o valor do seu aluguel. Se quer uma casa de 2 mil, você vai ter que se preparar para provar 6 mil de renda. Né? Depósito de água, depósito de luz é menos. Eles estimam 2 meses da última conta como depósito. Então, você vai dar o depósito do aluguel, depósito de água, depósito de luz. Normalmente, TV a cabo, internet, essas coisas, eles não têm um nível de exposição, não estão requerendo mais esse depósito, mas mais ou menos é isso. Ficou claro? Alguma dúvida? Não, com certeza, estou aqui para isso. Você já falou chegando lá, né? O que esperar chegando lá. E para chegar lá, qual é o passo a passo? Então, a gente começa a falar com o cliente quando ele demonstra o interesse. Eu não sei se era o senhor que estava aqui, um pessoal que já parece que já está pensando em ir. Entender a necessidade de cada um. Eu nunca uso a mesma metodologia com 2 clientes, porque pela faixa etária de vocês, o atendimento já é outro. O intuito já é outro.
Às vezes eu tenho muitas pessoas que vão para lá como quase que um refúgio. Eu tenho um cliente de Americana que, infelizmente, a esposa sofreu um sequestro, e ele passa de 6 a 7 meses do ano lá. Porque, para ele, é um local que ele se sente mais confortável. A Flórida é um estado muito seguro, né? O nosso clima é muito favorável, até que nosso inverno, nos últimos anos, faz assim, 1, 2 dias de frio, depois esquenta. Graças a Deus. Então, eu tenho 80% dos imóveis que eu vendo hoje, que a gente administra, são de pessoas já estabilizadas, pessoas que estão fazendo uma preparação migratória, né? Eu, quando fui, botei uma mochila nas costas, $500 e fui. Vamos ver o que dá, você entende? Esse cliente não se cria mais, esse tipo de pessoa já nem vai mais para os Estados Unidos. Então, esse ecossistema que o Econ criou, em que você tem um contador que vai falar da sua empresa, que vai ter a Dani que vai falar validação de diploma, que daqui a pouco vocês vão ter a Bruna, que fala de financiamento imobiliário. Até uma coisa que eu vou só tatear, porque a Bruna vai falar sobre isso, que para quem quer comprar, pode comprar imóvel financiado, mesmo sendo brasileiro, apresentando rendas no Brasil, pode receber imóvel pessoa jurídica lá, depois eu entro em mais detalhes nisso daí. Então, a preparação como é que você vai? Você vai com visto de turista, visto estudante? Você vai experimentar ou você vai para comprar? Eu tenho muitos clientes que compram a casa antes mesmo de ir. O estado da Flórida, os Estados Unidos em geral, você pode comprar uma casa como brasileiro, como americano, à vista, financiado, independente. Então, tem pessoas que já compram imóvel, geram uma renda em dólar e me ligam, João, olha, saiu meu visto, estou indo em dezembro, não renova meu aluguel. A casa sai do aluguel, a gente prepara o imóvel para aquele cliente e a casa a assessoria do meu escritório, ela é completa. A venda, eu brinco que é 20%. A gente liga a água, luz, condomínio, IPTU, nós temos empregada que vai limpar a sua casa, que vai ligar o seu carro, vai cortar a sua grama, você está indo, você quer mandar entregar, muito obrigado. Sabe o que a gente não tem? A gente não tem a Marília. Isso não tem. Ela a gente está exportando. Mão de obra lá é difícil mesmo. Então, é uma assessoria que ela vai de A a Z, sabe? Não, o que eu sempre brinco, um corretor de imóvel nos Estados Unidos, que eu comecei falando, não terminei esse gatilho, ele não é um corretor, ele é um consultor de imóveis, psicólogo, amigo, um pouquinho contador, um pouquinho advogado, um pouquinho motorista de Uber, porque aqui vocês conhecem tudo. Se eu falar para você que Davenport é bacana, como muitos corretores vão falar para vocês que Davenport é bacana, e eu vou te falar, não é bacana, é longe para caramba. O problema é que você vai chegar lá e vai ser lindo, vai ser tudo verde, aquela grama maravilhosa, aquele condomínio lindo, maravilhoso. Agora, é a mesma coisa você morar em Boa Viagem e trabalhar em João Pessoa e voltar todo dia. Se torna inviável. Orlando, você tem que contabilizar que tudo é meia hora. Nós temos muito poucas construções verticalizadas, prédio alto lá é 3 andares. A não ser no centro de Orlando, que tem poucos prédios de 20, 30 andares. Então, tudo é um pouco distante. Então, essa preparação de começar a falar com uma pessoa, olha, eu quero morar em tal lugar, eu preciso de escola, eu tenho filhos em idade escolar. É uma assessoria completamente diferente. Não, meus filhos estão formados, estão criados, eu quero ir só para descansar. É outra assessoria. Eu quero uma fazenda, também. Quero uma casa de campo, eu quero uma casa de férias. Seja lá o que você for me passar, eu vou te passar a realidade daquilo. Às vezes as pessoas não gostam. Eu tive muita gente lá, João Pessoa, que eu falei, olha, em muitas das vezes, casas de locação de temporada é fria. A cabeça do cara fez... Cara, como assim? Eu não vim para cá, eu não saí do Brasil por 15 dias da minha família para vir contar lorota para vocês. Eu vim fazer uma preparação de terreno para causar uma expectativa realista do que esperar. Não adianta vender magia, entende? Tudo que apareceu que era muito fácil, criptos, marketing multinível, nada se sustentou. Nós estamos há 25 anos plantando verdades, buscando assessorar as pessoas da melhor maneira possível. Por falar em magia, a própria Disney, onde eu trabalhei por 10 anos, quando vem pegar o pessoal de faculdade, que eles chamam de ICP, International College Program, eles mostram vídeos maravilhosos dos lugares onde eles vão ficar. Eles só não contam que eles não vão ficar. Eles vão dormir. E o resto do tempo eles vão trabalhar. Então é mais ou menos o que o John está falando. Exatamente. Muita gente conta uma história maravilhosa, não está falando mentira, só não está dizendo para você toda a verdade. É só um percentual da verdade. Exatamente. E aproveitando a pergunta do Juliano, quais são os melhores bairros? Porque ele falou de Kissimmee e ele falou de Dr. Phillips. Quais são os melhores bairros? Exatamente. Eu não vou fechar causa nesse assunto,
Porque, por exemplo, o meu estilo de Percepção, vida... né? Eu sou um cara que eu sou apaixonado por cavalo. Mexo com cavalo a vida toda, então eu gosto de espaço. Na minha casa em Orlando eu tenho galinha, eu tenho cachorro, eu tive uma chácara por um tempo. Eu vi, então, viu, gente? Eu vi foto. Eu vi. Existem inúmeros produtos, tá? Na sua grande maioria, o que tem atendido os brasileiros que estão chegando é o Windermere e o Winter Garden. São, assim, 80%. Mas, John, é longe dos parques, John. Então, o Winter Garden não. O Winter Garden é pertinho dos parques. E o que eu brinco com o pessoal, existe essa percepção, eu quero morar perto da Disney. Eu falo, você não quer morar perto da Disney? Por quê, meu amigo? Pelo seguinte, a Disney... Está com saudade de congestionamento? Então, muitos sabem, mas a Disney nem em Orlando é. Né? A Disney é uma cidade ao lado de Orlando, chamada Kissimmee. É um outro município, ao lado tem o Lake Buena Vista, mas tem um grande percentual dos parques que é no município de Osceola County, que é um outro município ao lado. Então, assim, você não quer dirigir com turistas todos os dias. Então, quando você vai para morar, você quer viver a qualidade de vida daquele bairro. Então, Windermere e Winter Garden se tornaram grandes polos de quem quer migrar. Por quê? Boas escolas, restaurantes, lojas. Você se envolve o quanto você quiser na comunidade brasileira ou não. Então, por exemplo, lá tem grupo de tênis, grupo da bicicleta, grupo do pôquer, grupo do futebol. Não, eu quero viver a vida americana. Vai jogar golfe, não tem problema nenhum, você não vai achar pouquíssimos brasileiros lá. Mas, tateando nesse assunto, Lake Nona é interessante? É interessante, é um pouquinho mais deslocado para um outro lado, onde eu vendo muito Lake Nona. Eu tenho o privilégio de trabalhar com muitos pilotos privados, brasileiros que voam aviação privada. Lake Nona é ao lado do aeroporto executivo. Então, para a pessoa que é piloto, 5, 7 minutos ele está no aeroporto para trabalhar. Médico, jogador de tênis. Lake Nona também se formou um local que chama Cidade dos Médicos, que tem uma série de hospitais, faculdade. Então, para o cliente específico, Lake Nona pode funcionar. Eu estou atendendo um cliente agora que ele quer ir para Hunters Creek. Para quem conhece um pouquinho de Orlando, é espetacular. Quando eu conheci minha esposa, ela morava lá. É um local que, se você aluga uma casa lá, provavelmente você vai comprar lá. É difícil você sair de Hunters Creek, porque tem tudo. É um pouquinho mais antigo. São casas de 90, 95, 2000. Teve um condomínio lá em 2007, mas tem boas escolas. Então, você tem tudo ao redor, né? Tem, para quem está buscando somente investimento, tem um polo novo que se abriu, que chama-se Mineola. Né? Tem uma estrada que ela vai de Ocala até Miami, que é a Turnpike. Então, abriu uma saída nova em Mineola. Então, é um polo que explodiu. Eles estão chamando de a nova Winter Garden. Então, esses são os principais pontos. Muito raro alguém vai comprar uma casa em Kissimmee para moradia. Algumas pessoas com uma assessoria não tão apurada, às vezes compram lá. Existem locais para moradia? É claro que existem, mas não seria a minha primeira opção. Entenda uma coisa, gente. Perto em Orlando é meia hora. O John fez uma analogia maravilhosa. Orlando é um ovo que você jogou. É um ovo frito. Que você jogou na panela e espalhou. Ela é pequena, mas ela é espalhada. Então, se você não tiver carro, já começou complicado. Até, Juliana, isso é uma coisa importante que eu falo para os clientes. A chance de você ficar sem carro em Orlando é zero. Zero. Na minha casa, literalmente, na esquina da minha casa tem um Publix. Se eu for caminhando, vai ser uns 40 minutos. Ao lado da minha casa, ao lado. O meu quarteirão tem 5 quilômetros. Então, se o senhor sobe o quarteirão, faz uma direita, é logo ali, de carro. E se for caminhando no verão, não volta. Volta de Uber. Eu não sei se você lembra aquele áudio que saiu no Fantástico um dia, o cara falou, onde é que é o aeroporto? De carro é longe, mas de avião é pertinho. Né? Lá é assim, de carro é pertinho, mas caminhando, a bicicleta é muito complicado, não tem como. Não, e só colocando, todo mundo gosta muito, né, de falar, eu quero uma casa perto da Disney, quero uma casa perto da Disney. Quantas vezes vocês vão na praia aqui? Quem vai todo dia? Quem vai toda semana? Quem vai todo mês? Pois é, a gente muda para a praia falando, eu quero morar na frente da praia, e de repente a praia já não é mais. Então a Disney daqui a pouco não vai ser mais. Né? Daqui a pouco a Disney não... Você já foi tanto na Disney que, né, já virou a praia de hoje daqui. Então é saber esse tipo de investimento. O que vale para você, que é o que o John fala. Agora, John, o que é mais vantajoso de adquirir?
Um imóvel como pessoa física ou como pessoa jurídica? Então, só completando que você puxou um ponto muito bacana até, eu não sou uma pessoa muito confortável com o microfone, e a minha primeira palestra foi esse mestre aqui que me ajudou, repórter de esportes radicais, dentre outras coisas, já foi o Mickey na Disney e tudo mais. Então, assim, ele puxou um gatilho muito bacana que eu acho que uma das coisas mais importantes que eu tento fazer no meu trabalho é controlar a euforia de quem está indo, né? Porque, às vezes, eu ouvi muito no Cresce lá hoje, o cara disse assim, que eu discordei em grau, número e gênero, porque o corretor ele vai fazer um negócio que é bom para ele. O meu trabalho é o oposto disso. Eu vou fazer o que é bom para o cliente. Pode ser que seja para agora, daqui a 1 ano, talvez daqui a 2 anos, mas eu gosto de ressaltar, o meu primeiro cliente há 20 anos atrás é meu cliente até hoje. Para você conseguir isso, você tem que trabalhar com total transparência, focado na necessidade do cliente. Então, como nós estamos difundidos em diferentes segmentos, construção, locação, desenvolvimento de terrenos, graças a Deus, eu não tenho que te vender algo hoje, porque eu preciso daquela comissão. Então, eu posso lhe ouvir e dizer, eu acho que o ano passado inteiro, eu falei mais de 50 vezes, não compra agora, não é o momento. Não compra agora, não é o momento. Peter ouviu falando com um cliente meu ontem, ele falou, o que você acha? Eu falei, o negócio é propício, mas eu tenho uma ressalva que o mercado vai sofrer um reajuste. Eu acho que vai sofrer um reajuste, eu não tenho uma bola de cristal, mas tudo indica que será mais propício para um comprador a partir do mês de dezembro, janeiro, do que foram os últimos anos. Nós vimos uma euforia de mercado, que eu acho que vocês passaram também, de imóveis praticamente dobrar de valor, né? Então, quem é do mercado financeiro, quem lida com finanças, sabe que não é normal isso. É um mercado que o nosso governo injetou 7 trilhões no mercado. Então, causou uma sensação de riqueza que não foi normal, né? Uma bolha. Então, eu acho que os momentos, os melhores momentos de compra estão por vir novamente, que é o mercado cítrico, e tivemos bons momentos, agora passamos um pico, eu acho que vai voltar a ser um mercado de comprador. Na sua grande maioria, Pira, na minha experiência, o que eu tenho feito com o pessoal, eu vendo numa média de 80 a 100 casas para o Brasil todos os anos. Eu posso dizer que 90% dessas casas são em pessoas jurídicas, são, na sua grande maioria, uma LLC, que seria uma limitação corporada. Por quê? Quando você adquire um imóvel em pessoa jurídica, você já é tratado como uma entidade americana. Não é mais o João Silva, brasileiro, dono de um imóvel nos Estados Unidos, que é possível, eu posso fazer dessa maneira, não tem nada de errado quanto a isso. Mas, no momento da venda, no momento da tributação, você que é o contador, né? No momento da tributação do ganho de capital, o valor do ganho de capital da pessoa física estrangeira e da pessoa jurídica, uma entidade americana, é completamente distinto. Não vou falar de valores, não é minha área, mas o que eu tenho visto, na pessoa jurídica você vai praticar uma taxa de 15% a 18%, enquanto na pessoa física você pode chegar a 35%, 40%. É drástico. Tem que se eu abrir esse leque vai abrir muita coisa, mas existe até um imposto no ato da venda para pessoas físicas, que chama-se FORPTA, que eles retêm 15% do valor da venda. No ato da venda, esse dinheiro fica retido até que você faça o seu imposto de renda e venha de volta qual é o valor do seu ganho de capital. É descontado o ganho de capital e esses 15% voltam para você. Na pessoa jurídica já não tem isso, né? Então, lógico, ambas as opções têm prós e contra. Nem tudo é só bom, nem tudo é só ruim. Então, mas na minha experiência, o que eu tenho percebido é que a pessoa jurídica, ainda mais para quem tem filhos maiores de 18 anos, seria a melhor opção a pessoa jurídica. Mas o que eu estou dizendo é de cada cliente, isso aí é para cada comprador, e a gente vai trabalhar em parceria com a Larson Accounting, com a contabilidade. Nós temos advogados de imigração, advogados de real estate focados em imóveis que também podem dar essa assessoria específica. Franklin, você pega o microfone aqui, por favor, tem uma pergunta. Ou duas. Rapaz, os caras aqui, as melhores perguntas do Econ, outra que eu nunca tinha ouvido, e eu converso muito com brasileiros lá, e o pessoal fica furioso com isso lá. Porque durante a pandemia agora, posso abrir um pouquinho a resposta? Durante a pandemia, quando teve principalmente a parte do lockdown, que você não podia trabalhar, o governo disse que ninguém ia ser despejado por falta de pagamento de aluguel,
ninguém ia perder um imóvel por falta de pagamento de hipoteca, que eu acho justo. Quando tu me diz que eu não posso trabalhar, tu não pode me jogar na rua também, né? Então, a demanda de compra aumentou muito. A pessoa falou, bom, já que eu tenho que ficar em casa, eu não vou ficar num apartamento de 60 metros quadrados em São Francisco, eu vou para a Flórida. E isso todos pensaram, Califórnia, Nova York. Então, a demanda de compra foi intensa. Só que não tinha imóvel para comprar. A pessoa estava apertada, estava sem pagar a hipoteca, mas ela não tinha que vender. Então, a demanda de compra subiu muito e, em decorrência disso, como os preços subiram muito e, ainda mais, os juros subiram muito também, a demanda do aluguel aumentou. Porque, como a casa não cabe no meu bolso, eu não tenho como comprar aquela casa, eu tenho que alugar. E não há índice algum. Você mora na minha casa há 5 anos e você está pagando $1.200. E eu posso falar assim, olha, agora o aluguel é $2.400. A sua única opção é sair. Não há índice, sendo mais objetivo, não há índice nenhum, nenhuma tabela, nem o GPM, nada que a gente tem que seguir, a não ser o gosto do proprietário. Nós, como imobiliária, olha, Peter, eu acho inconveniente, até porque é um bom locatário, tal. A média que nós trabalhamos é 3% a 5% anual, para acompanhar inflação, IPTU, condomínio, esse tipo de coisa. Mas não existe nenhum índice, é realmente selva. Apesar de haver o índice aqui, né, tem se trabalhado muitas imobiliárias. É o que é pactuado no contrato. Né? Tem alguns que é apenas um acordo informal. Não vou pactuar nada, mas daqui a 1 ano, 12 meses, a gente se senta novamente, aí eu posso renovar ou não. O que acontece lá, os aluguéis residenciais, todos eles são aluguéis de 12 meses. É assim, muito raro praticar 24, mas sim, aluguel residencial é 12 meses. Os aluguéis comerciais, normalmente, são 3 a 5 anos. Já fica pré-determinado, 3 a 5% anual, ou algo do gênero, pré-acordado no comercial. Mas no residencial, é sempre anual, 60 dias antes do término, você vai renegociar esse valor. E antes da sua pergunta, mestre, para quem está aqui e acha que é interessante essa informação, e para quem estava gravando antes também, continue gravando sem problema nenhum. Mas todas essas palestras vão estar no site econusa.com.br. Vocês vão poder ver tudo isso de novo, revisar, passar para o pessoal que vocês acham que é legal passar. Tem gente que não está aqui porque não pode. Então, assim, se vocês acham que vai ser bacana passar para outras pessoas, revisem lá. Por favor, mestre, se apresenta e fala que tem outra pergunta. Sou Bruno. Minha pergunta, não sei se você consegue responder e comparar, João, mas a ordem de grandeza comparada ao Brasil, né, eu já morei em 2 países e o aluguel de um apartamento era $8.000 sem nada. Em outro era 1.200 com tudo o que eu tinha direito e ainda pedi alguma coisa. Aí qual é a ordem de grandeza? Você consegue comparar com Recife, com alguma cidade nossa aqui? Então, infelizmente, eu não vou poder comparar com o Recife ou o Brasil, porque eu saí do Brasil em 99, então eu não tenho os parâmetros. Eu posso comparar com outras cidades, por exemplo, Orlando, Miami. Eu posso dizer que é metade do custo de vida você morar em Orlando do que em Miami. Tá? Talvez te ajude. Um apartamento, 2 quartos, 2 banheiros em Orlando, classe média, $1.500, $2.000. Tá? Média alta, 2.000, 2.500. Uma casa hoje, 4 quartos, 3 banheiros com piscina, um negocinho bacana, 4.000, 4.500, 5.000. Então, está mais ou menos um quarto hoje, 1.200, 1.300. Sem móveis, eles vêm com ar-condicionado central, geladeira, fogão, micro-ondas, às vezes máquina de lavar e de secar, mas sem móveis. Existem raras opções, como de clientes brasileiros nossos, que têm móveis mobiliados, que às vezes a mobília não interfere muito no valor, porque às vezes o cara tem um imóvel mobiliado, para ele tirar aquilo é um perrengue. Então, deixa aí, cobra lá 100 a mais, 200 a mais e vai mobiliado mesmo. Pessoal, ficou com gostinho de quero mais? O John vai estar aí para atender vocês aqui atrás, e é exatamente para isso que a gente faz.